Glória a Deus, aqui fala, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do teu ventre são galardão, como flecha nas mãos do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dela a sua álgebra. Não serão confundidos quando falares com seus inimigos à porta. Se o Senhor não guardar, não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele os seus amados sonos, eis que somos como herança. O que o Senhor está falando? Se eu, Remanda, Suremã, Tchuramandás, não colocar Deus em primeiro lugar, não adianta. Se eu não confiar que é Deus que vai agir, não adianta, meu irmão. Eu posso colocar um exército inteirinho sobre essa rua. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar, não adianta nada. O que tiver de ruim acontecer, vai acontecer. Então, primeiramente, Remanda, Suremã, Tchuramandás é confiar. É descansar que quem cuida de mim e quem cuida de você é Deus. Quem guarda a minha casa e quem guarda a sua casa é Deus. Então, Ramanda, Suremã, Tchuramandás, por isso que a Bíblia fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Porque é tudo em vão, irmão. Se eu não confio, se eu não creio, não espero, não adianta, Aramanda, Suremã, Tchuramandás, não dá certo. Uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa que você vai ver que você é dependente de Deus. Que eu sou Remanda, Suremã, Tchuramandás, dependente de Deus. Independente de qualquer coisa. Deus, ele é em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Ele tem que ser prioridade. Ele tem que ser o princípio, o começo de tudo. Porque se você coloca ele no final, só quando você precisar, ou quando está passando por alguma prova, você não crê que ele é Deus para guardar, para proteger, para livrar, para abrir porta, para fechar a porta, para curar. Então, primeiro ele, depois as outras coisas. Por isso que a gente fala, quando ele fala aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quer dizer, sentinelas são o quê? São os guardas, são as polícias. Se você não ora a Deus para que Deus possa guardar a nossa polícia, guardar a nossa segurança, em vão, né? Às vezes, né, em vão vai ser eu chamar aquele monte, se você não pede por eles, não clama por eles. Eles são só a nossa defesa aí no mundo? São, mas nós temos que orar por eles também, sabe por quê? Porque todos ali é um pai, é um filho, é um neto que sai, né, fardado para defender a mim e a você, aqueles que usam a farda, né, com sabedoria, com amor pela profissão. Tem muitos que usam, né, para vandalizar, mas aquele que sai com o compromisso de guardar a cidade, guardar o teu povo, que sai da sua casa de madrugada, ou trabalha a noite inteira com o compromisso, deixando mulher, esposa, filhos em casa. Então a gente tem que orar pela nossa segurança, orar pelo nosso Brasil, orar, porque se nós não apresentar o nosso Brasil diante de Deus em primeiro lugar, em vão, o exército do mundo inteiro. Quando a gente deixa Deus no último lugar, acontece como em muitos lugares, muita guerra, muitos rumores, muita coisa ruim. Então, Remanda, Suremã, Tchuramandás, nunca pare de orar e nunca deixe de colocar Deus no primeiro lugar. Por que Davi, ele era um homem bem sucedido nas suas guerras, nas suas lutas? Porque em primeiro lugar Davi colocava Deus em primeiro lugar. Até quando Davi fez algo de errado, que ele pecou, ele reconheceu que Deus não tinha se agradado do que ele tinha feito. Naquele momento que ele viu que não tinha jeito, ele tirou a sua roupa, ele tomou um banho e foi comer. Por quê? Porque ele reconheceu que ele tinha feito algo que não agradava ao Senhor e que o Senhor iria tocar no que ele amava, que era a criança. Então a criança nasceu doente de Davi. E ali gerou uma grande maldição. Mas nem por isso Davi deixou de consultar a Deus. De perguntar a Deus se ele estava, né, no meio daquilo. Porque Davi colocava Deus priorizava Deus em primeiro. Nós temos que priorizar Deus em primeiro lugar. Independente de A, de B, de C,
Prioriza o Senhor, Emanda Suremante, Oramandas, em primeiro lugar na tua vida, na minha vida. Amém?